Gente, no último domingo, o presidente do Supremo Tribunal Federal concedeu uma entrevista ao programa Roda Viva. E nós percebemos com muita clareza que o ministro não está sabendo de fato o que aconteceu com a maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história. E nesse ponto eu quero esclarecer o seguinte: perceberam o quão importante é termos canal como este? Vejam, às vezes eu percebo que muitos seguidores ou não seguidores atacam os ministros do Supremo Tribunal Federal com mensagens desrespeitosas, indignados porque o julgamento não foi de acordo com o que eles esperavam. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: nós precisamos ter um canal como este centrado na discussão para atacar o problema. Não é xingando o mensageiro, nem tampouco enviando mensagens desrespeitosas para os julgadores que nós vamos atingir o nosso objetivo. O comportamento do ministro Luiz Roberto Barroso ao ser questionado sobre o tema demonstra com muita clareza que nós devemos argumentar tecnicamente no sentido de convencê-los de que ali houve uma irregularidade jurídica. O julgamento que eles fizeram lá no caso das ADIs, que por consequência prejudicaria, por tabela, o caso Revisão da Vida Toda, tema 1102, basta observar a expressão do ministro ao ser questionado a esse respeito. Você percebe que nós ainda precisamos convencê-lo. É que muitas das vezes nós ficamos tão indignados que nós não temos a calma e o discernimento para explicar a tese a quem irá julgar. E é nesse ponto que eu quero pedir o apoio de vocês mandando esse tipo de conteúdo, porque eu vou explicar o seguinte. Ministro, vem aqui. Veja, ministro. No dia 1º de dezembro de 2022, e aqui eu sei que não é só o presidente do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, cada um ali é uma instituição, cada um tem o seu gabinete com diversos assessores, servidores, enfim. Eu sei que todos assistem aos nossos vídeos por conta do conteúdo. Então preste atenção, todos os senhores. Em 1º de dezembro de 2022, nós tivemos a aprovação da tese da revisão da vida toda. Isso foi aprovado pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tivemos, inclusive, a publicação do acórdão. E os senhores sabem do que eu estou falando. Quando nós temos um julgamento em qualquer órgão da justiça, mas especialmente no Supremo Tribunal Federal, para desfazer esse julgamento, tem que acontecer o desfazimento da coisa julgada, sob pena de pôr em risco a segurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. Então, os senhores que estão me assistindo, preste atenção. Se a coisa foi julgada e nós tivemos um julgamento que, por tabela, desfaz isso daqui, põe por terra a segurança jurídica que deve prevalecer no Supremo Tribunal Federal. Isto porque nós tínhamos uma tese firmada aqui no julgamento e lá em outro julgamento que em nada tem a ver aqui com o principal, vocês julgaram que a pessoa não pode mais escolher dentre duas regras aquela que lhe for mais vantajosa. E o pior, fizeram questão de constar na própria ementa lá das ADIs, das ações diretas de inconstitucionalidade. O que não pode. Não pode. Para termos o desfazimento da coisa julgada, tem que ser aqui na ação própria, ou seja, no recurso extraordinário e não lá nas ADIs.
Porque não é o objeto que está sendo questionado aqui da tese revisão da vida toda. Embora o tema tenha correlação, não é a discussão aqui. Então é isso que os ministros, por meio dos seus assessores, devem observar. Nós vamos preservar o julgamento do caso revisão da vida toda e aí sim, de outra forma, vamos refazer a ementa do julgado no caso das ADIs, porque não era o objeto questionado. Não tem como matar esse julgamento se lá no caso das ADIs não estava sendo questionado o que aconteceu aqui. São temas diferentes. Que passe a valer, que considere constitucional o artigo 3º da Lei 9876, ok, perfeito, tudo bem. É função do Supremo Tribunal Federal. Agora, aqui, no caso da revisão da vida toda, deve prevalecer o julgamento. O fato de permanecer constitucional o artigo 3º da Lei 9876, isso por si só não proíbe o aposentado e pensionista de escolher dentre duas regras aquela que lhe for mais vantajosa, mais favorável. Isso está em toda e qualquer norma do direito previdenciário, de que o segurado tem direito de optar, tem direito de escolher dentre duas regras aquela que lhe for mais vantajosa. Outro ponto, que mude a ementa então lá e diga o seguinte: o aposentado e pensionista tem o direito de utilizar na base de cálculos para a concessão do seu benefício previdenciário todas as suas contribuições e não somente aquilo que foi pago depois de julho de 1994. Porque isto, senhores ministros, se amolda a um verdadeiro confisco das contribuições previdenciárias que foram pagas ao governo brasileiro. O que de todo não é razoável, não é aceitável juridicamente. Estamos diante de uma imoralidade administrativa em que o INSS confisca tudo aquilo que você pagou antes de julho de 1994. Por tudo isso, já é o suficiente para dizer, olha, a decisão de 2022 prevalece. O segurado tem o direito de escolha porque está na lei, está na Constituição, está nos regulamentos, está em instrução normativa do próprio órgão previdenciário. Agora, nós vamos decidir aqui se o dispositivo de lei é ou não constitucional. Isso não autoriza, não dá o direito do Supremo Tribunal Federal dizer na própria ementa: o segurado não pode escolher a regra mais vantajosa, porque é isso que está lá. Se vocês virem a ementa da ADI 2110, ADI 2111, é exatamente isso que fala. O segurado não pode optar, não pode escolher, mesmo que essa regra seja mais vantajosa. É isso que está dizendo. E aí, ao ser questionado, o semblante do ministro Barroso entregou. Ele não está ciente do que de fato aconteceu. Alguém tem que ir lá, e o pessoal do IEPREV fizeram isso, e explicar, inclusive com sustentações orais no plenário do Supremo Tribunal Federal, explicando isso para os ministros, que não pode matar a revisão da vida toda porque já aconteceu o julgamento. Agora, nós devemos fazer isso de forma educada, contundente, mas de forma respeitosa. Não é atacando o emissor da mensagem que nós iremos reverter essa situação. Não é atacando o mensageiro. Nós temos que argumentar. A primeira coisa que você percebe quando alguém perde a capacidade argumentativa, o discernimento, é que a outra pessoa parte para o ataque. O que
em nada contribui para esse tipo de situação. Nós temos que argumentar de forma técnica. Obviamente que eu faço um esforço danado para que, mesmo tecnicamente argumentando, todos os meus seguidores e seguidoras possam compreender o que nós estamos falando. Então isso fica muito claro, que apesar da contundência jurídica dos argumentos, qualquer pessoa consegue entender. É isso que nós devemos nos esforçar para fazer. E não com mensagens desrespeitosas contra os ministros em suas redes sociais e na internet em geral. Me diga se você concorda comigo aí nos comentários. Para mim, é sempre motivo de muita satisfação interagir com vocês. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhem o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.